Antes da aula eu quero te dar um recado. Você sabia que agora o professor Samuel Cunha está com uma plataforma completa de estudo em biologia? Nessa plataforma tem todas as aulas de biologia, tem listas com exercícios comentados, tem apostila, resumo e simulado e algo muito importante que é o roteiro de estudos. E vou te dizer uma coisa, além disso temos muitas outras novidades. Tudo isso para você detonar no Enem ou vestibulares. Não conhece? Ó, acessa aqui, o link está na descrição do vídeo. Te espero lá. E agora, fica com a videoaula. Até logo! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de relações ecológicas. Você sabe, né? Todos os seres vivos, eles têm alguma relação. Às vezes tu tem um indivíduo que se relaciona com indivíduos de outra espécie e é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim. Às vezes dentro da mesma espécie tem uma relação que é boa, às vezes é ruim. E tudo isso nós vamos ver nessa aula, né? As principais, ou melhor, quais são essas relações e os principais exemplos que podem cobrar no teu vestibular. Então é muito importante que aqui está todo o resumo, claro, depois tem uma segunda parte, né, um outro quadro, e enquanto que eu vou falando, eu vou projetando algumas imagens para você tirar o abstrato aí. Então vamos lá, gente, com muita calma, muito charme. Perceba, uma relação ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Perceba, intraespecífica é uma relação intra, dentro da mesma espécie. Então, uma relação de indivíduos de mesma espécie. Se é interespecífica, é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Belezinha? Agora, uma relação ela pode ser harmônica, pode ser desarmônica ou ainda indiferente. Perceba, quando uma relação é harmônica, é porque não tem prejuízo para nenhum dos organismos envolvidos. Não tem prejuízo. Se não tem prejuízo, é harmônica. E aí nós botamos um sinalzinho de mais, porque ó, harmônica. Ou nesse caso aqui, eu vou falar logo mais, o sinal de mais é porque é positivo para aquela relação, para aquele organismo que está participando. Agora vamos lá, ela pode ser desarmônica. Ela é desarmônica quando tem prejuízo para pelo menos um indivíduo envolvido nessa relação. E aí ele recebe o menos. Agora, como eu falei para vocês, pode ser indiferente, que a gente põe um círculozinho. Então, professor, pode ser uma relação harmônica? Um é positivo, um se dá bem e outro é indiferente? Pode, e ela continua sendo harmônica. Ah, professora, ela pode ser desarmônica, sendo que um tem prejuízo e o outro indiferente? Pode, porque olha bem o conceito, pessoal. Desarmônica é quando tem prejuízo. Não importa se um está ganhando e outro está perdendo. Tem prejuízo, um está perdendo, cai aqui. E quando ela é harmônica é porque não tem prejuízo. Não significa que, poxa, quando vê, chega lá um cara, tá positivão lá, tô me beneficiando, só que não está causando mal para a outra é indiferente. Então ela também se encaixa como harmônica. Isso confunde muito a gurizada, mas agora eu vou dar um exemplo de cada e a gente vai conversando aqui, né, para vocês entenderem os principais exemplos. Vamos começar falando de das relações intra, dentro da mesma espécie, intraespecífica. E, primeiro, as harmônicas. Significa que são relações entre indivíduos da mesma espécie que é boa. Não tem prejuízo, né? A primeira é a colônia. Pessoal, uma colônia é uma relação entre indivíduos da mesma espécie que estão fisicamente unidos. O que significa? Se eles estão fisicamente unidos, não pode de repente chegar um e falar, vou embora, sai, pum, esse aqui não pode, eles não conseguem sobreviver separadamente, isolados, então eles estão juntos ali. E veja que é da mesma espécie. Tem dois exemplos, e olha só, é positiva, porque todo mundo envolvido ganha ali. Não tem prejuízo e também não tem indiferença. Todo mundo se dá bem. E aí tem dois exemplos. Uma colônia pode ser isomorfa, iso é igual, quando possuem funções e formas semelhantes, como por exemplo os corais, né? O coral, tu vê, isso aí são diversos organismos da mesma espécie, só que estão fisicamente unidos, têm a mesma função, a mesma forma, fisicamente unidos. Agora, uma colônia pode ser heteromorfa, heterodiferentes, ou seja, tem morfologias diferentes e, consequentemente, funções. Por exemplo, a caravela portuguesa, esquinidário. Perceba que tem organismos, tudo da mesma espécie, estão vivendo juntos, fisicamente. Não pode sair uma partezinha, alguns deles ali cair fora. Não pode, eles não conseguem sobreviver independente. E ali tem uns que são responsáveis pela flutuação, outros pela captura de alimento, e todos ali estão ganhando, está positivo para todo mundo.
E eles não podem viver. Isso é a colônia. Agora perceba que nós temos também a sociedade. Falou em sociedade, já sabe, abelhas, cupins, formigas, tem caça, tem rei, tem rainha, tem soldado, tem operário. É isso aí que é uma sociedade. Perceba que a diferença entre a colônia e a sociedade é que aqui, na sociedade, eles não são fisicamente unidos. Tanto é que, de repente, tu vê uma formiguinha caminhando aí na tua casa. Vai ver que ela vai morrer? Tá, possivelmente ela vai morrer, mas se ela saiu, significa que ela não está fisicamente unida. Mas, mesmo assim, todo mundo ganha. Porque essa divisão de castas, tipo, esse grupo aqui é responsável pela segurança, esse grupo é responsável para cuidar da alimentação, essa aqui é a rainha e várias operárias ali na volta responsável pela reprodução. Então pega, leva o ovo para um lado, leva o ovo para o outro, dá alimento para os filhotinhos ali e tudo mais. Ou seja, tá todo mundo ali ganhando, cada um com a sua divisão. Veja que inteligente, que coisa bonita, né? Então tanto abelhas, cupins e formigas, gente, as abelhas, eles protegem o seu ninho a todo custo. Eu já vi imagens, já vi vídeos, inclusive eu já trabalhei com formigas também, mas aqui falando das abelhas, estava chovendo demais e as abelhas literalmente fazem uma cortina para que não encharque lá o ninho delas. Se eu tiver, elas pensam assim, eu posso até morrer, mas eu defendo acima de tudo o meu ninho. Isso é a sociedade, todo mundo se dá bem, gente, todo mundo é feliz ali, né, e tal. Beleza, então esses são os principais exemplos. Agora, pode ter uma relação intraespecífica dentro da mesma espécie e ser desarmônica. Desarmônica é quando possui prejuízo para pelo menos um dos envolvidos. Olha, o primeiro exemplo é a competição. Isso aqui tu pode anotar com todo carinho, com todo charme, com todo amor. Pessoal, competição é sempre ruim. Sempre. Eu já tinha posto aqui, né? Mas é sempre ruim competição. Porque onde há competição é porque falta algum recurso. Comida, parceiro sexual, habitat ou lugar para dormir, ou seja, houve competição, todo mundo se dá mal. Então, é negativo para todos os que competem. Mas professor, se eles competem e um consegue o alimento, é benefício para ele. Ele se deu bem, conseguiu o alimento, mas ele, para competir, ele gastou energia, ele teve que brigar, ele teve que correr, então é sempre ruim para todos os envolvidos, por isso que é menos. Gente, você vai ver que a competição pode ser, a gente está falando aqui de intraespecífica, mas tem competição interespecífica também, que a gente vai ver no próximo quadro. O que eu preciso que tu grave aí é isso. Professor, me dá um exemplo. Você pega lá duas aves brigando para acasalar com a fêmea, ou sabe quando tem aqueles alces e brigam e tal, ou por local, né? Tem leões lá e eles brigam para ser o dono ali. Então isso é competição dentro da mesma espécie. Às vezes a gente vê insetos brigando, ou imagina, tem uma fonte de alimento e tem... Vamos botar cachorro, né? Às vezes a gente tem 2, 3 cachorros em casa, põe um pote de comida lá. Aí chega lá e eles começam a brigar por aquela comida. Todo mundo se dá mal pela briga. Mas às vezes um que vai lá e consegue. Por isso que aí o que se faz? Não, cada um tem o seu potinho. Isso é para evitar a competição. Então, mano, velho, te liga, a competição é sempre ruim. Aqui dentro da mesma espécie. Pode ser por alimento, pode ser por habitat, pode ser por parceiro sexual. Enfim, várias coisas. Plantas podem competir. Competem como? Quem cresce mais, eles estão competindo. Porque se tu cresce um pouco mais, tu pega o melhor sol, e aqui tu inibe a chegada do sol para a árvore que ficou mais baixa. Então ela vai tentar crescer. E aí existe essa briga toda. Então a competição tá aí. Canibalismo. Pessoal, canibalismo, se todo mundo fala, aquele cara é canibal, né? Canibal é porque um devora, se alimenta do outro. Mas aqui estamos falando dentro da mesma espécie. Claro, canibalismo é mesma espécie. Se fosse espécies diferentes, seria predação, herbivoria, mas aqui não. Canibalismo é porque são da mesma espécie. E um grande exemplo aqui, um devora o outro, o exemplo é a viúva negra. Não, por causa disso até que o nome é viúva negra, porque após o acasalamento, ela devora o macho para conseguir nutrientes para então gerar os seus filhotes. Veja que interessante. Então ela acasalou lá, aconteceu a fecundação, mas ela precisa de muita proteína, precisa de muitos nutrientes. E a viúva negra tá lá, já olha para o macho e come ela. O louva-a-Deus, a fêmea come a cabeça dele. Tubarões, pessoal, os tubarões ainda quando estão dentro da mãe ainda, os tubarõezinhos filhotes, um pode comer o outro. Quem consegue comer mais ali se dá bem, porque eles estão tendo um tipo de canibalismo, e eles são da mesma espécie e devoram. Veja que interessante, os leões, ainda no corpo da mãe, eles se devoram. Isso é coisa de louco, né? Então, gente, agora eu vou... esses aqui são os principais relações dentro da mesma espécie. Agora eu vou apagar e a gente vai ver as relações interespecíficas, que são relações entre indivíduos de espécies diferentes. Então fica ligado que o quadro vai mudar.
Então vamos dar continuidade, agora vamos falar das relações interespecíficas, ou seja, a relação entre espécies diferentes, indivíduos de espécies diferentes. E vamos começar falando primeiro dessas relações interespecíficas harmônicas. Harmônicas é que ali não tem prejuízo para ninguém. E a primeira é o mutualismo. Mutualismo é algo mútuo, é algo bom. Então o mutualismo ele pode ser optativo, repara que é bom para todo mundo, não é mais e indiferente. Mutualismo é mais. E ela pode ser um mutualismo optativo, quando ocorre uma protocooperação, ou também chamado de mutualismo facultativo. Veja, é algo que é facultativo porque se está acontecendo, é bom para ambos. Só que eles não são dependentes uma da outra espécie. Então é bem isso. Ah, tá acontecendo lá, tá todo mundo se dando bem, mas se não tá acontecendo, as espécies não vão morrer, né? Então, por isso que a gente fala que é optativo. E o grande exemplo é o pássaro palito com o crocodilo. Pássaro palito, porque o crocodilo literalmente abre a boca, o pássaro vem e começa a comer restos de comida que ficaram ali, tipo, passando um palitinho. Ah, e por que os dois ganham? Primeiro, o pássaro palito tá tirando nutrientes para ele, tá conseguindo comida de graça ali. E o que o crocodilo ganha? Limpeza. Então, é bom para todo mundo. É o grande exemplo. Aí tem o mutualismo obrigatório. Pessoal, obrigatório porque todo mundo ganha ali. Só que eles não conseguem viver separados. E aí o grande exemplo são os líquens, que é uma associação entre algas e fungos. Os dois ali estão se dando bem e um depende do outro. Por isso que ela é mais, só que ela é obrigatório, mutualismo obrigatório. Porque se de repente tá lá o líquen, algas e fungos, filhos da vida, juntos, todo mundo ganha. Daqui a pouco os fungos e as algas vão cada um pro lado, pá, eles vão, ambos morrem. Tranquilo? Beleza. Aí tem B, é uma relação interespecífica harmônica, chamado de comensalismo. O comensalismo é quando uma espécie que é comensal, lembra de comer, comensal, come restos do alimento da outra espécie. Mas veja assim, o grande exemplo é o peixe piloto e o tubarão. Por quê? O tubarão tá lá, tá nadando. Aí quando vem uma presa, ele come essa presa e devora ela. Né? Daqui a pouco sobra restos alimentares que vai embora. Aí o peixe piloto, que ali atrás está, começa a comer os restos que sobrou da comida do tubarão. Portanto, é positivo para o peixe piloto, e é indiferente para o tubarão. Por que é indiferente? Olha, é o resto. O tubarão não vai voltar para pegar um pedaço da pele de um peixe que saiu fora. Não, ir embora, ia para fora mesmo. E aí, para o tubarão é indiferente, e para o peixe piloto é bom, porque ele está ganhando comida, basicamente, ele de graça, né? Esse é o grande exemplo do comensalismo. Bom, continuando nas relações interespecíficas e harmônicas, nós temos o inquilinismo. Inquilinismo, lembre-se de inquilino. O que o inquilino faz? O inquilino vai ficar hospedado lá. Então nós temos uma espécie que está dando abrigo para outra. Imagina lá uma figueira gigante, uma árvore gigante. E lá em cima, de repente, tem uma bromélia. Ou tem uma orquídea. Elas estão lá em cima. Qual é a diferença que faz para a figueira gigante? Nenhuma. Em contrapartida, para a bromélia ou para a orquídea que está em cima da árvore, é algo bom, porque tem abrigo. Entendeu? Então o inquilinismo também é bom para a espécie inquilina e é indiferente para a espécie grande, para a árvore que lá está, e não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença que faz para ela ter uma planta num tronco ou não ter essa planta no tronco? Então tá tranquilo ali. Beleza? Então os grandes exemplos são as orquídeas e as bromélias, que são epífitas, né? Que são plantas que ficam sobre outras plantas, normalmente gigantescas, como grandes árvores. E agora vamos falar das relações interespecíficas desarmônicas, onde há desarmonia, há prejuízo para pelo menos uma delas. E nós vamos começar falando da competição. Pessoal, lembra que eu disse para vocês que a competição, ela é sempre ruim. Ah, mas professor, uma competição é boa para quem vence. Ah, não. A competição, o processo de competir é ruim. Embora uma vença, ela conseguiu aquilo, mas teve que gastar energia para conseguir. Portanto, que a competição é sempre menos, sempre. A gente já viu competição ali para espécies iguais. Agora, para espécies diferentes, também é negativo para todo mundo. E aí tem o tal do princípio de Gauss. Gauss foi um pesquisador russo que ele pesquisou protozoários. Ele pegou 2 protozoários, paramécio, né, do gênero paramécio, e viu que numa colônia
Um sozinho ficava feliz da vida, vivia e tal. Aí, outro protozoário de outra espécie, sozinho, também sobrevive numa boa. Então, olha só, espécie A sobrevive numa boa, né? Entre eles ali, tem uma competição dentro dessa única espécie, mas eles estão vivendo. A espécie B é a mesma coisa. Sozinha essa espécie, eles conseguem sobreviver, conseguem se manter. Só que quando ele pegou e misturou essas espécies, ele viu que ao longo do tempo, uma espécie acaba morrendo, acaba não sobrevivendo. É o princípio competitivo, né? Que uma espécie, ao competir com outra, necessariamente uma delas ao longo do tempo desaparece. Portanto, duas espécies não podem compartilhar o mesmo nicho ecológico, que uma delas ao longo do tempo vai acabar sofrendo mais e vai acabar entrando em extinção ali, vai acabar morrendo. Beleza? Esse é o princípio de Gauss. Vamos recapitular. Uma espécie sozinha sobrevive. Tem competição entre eles ali, uns morrem, outros sobrevivem e continua. Outra espécie, mesma coisa. Tem competição entre eles mesmos, competição intraespecífica, e eles estão bem. Só que se tu juntar as duas espécies, uma delas, ao longo do tempo, não consegue sobreviver. Isso é chamado de princípio de Gauss, tá? Da competição, da exclusão competitiva. Esse é um problema de tu colocar espécies exóticas. O que é uma espécie exótica? Nós estamos aqui, imagina aí, tu tem um açude, né? E esse açude está lá numa boa, muito tempo, lá os peixinhos. De repente tu pega um peixe que não é, que é exótico, é de outro país, por exemplo, e joga no rio ou joga nesse teu açude. O que vai acontecer? Ele vai acontecer um desequilíbrio. E pode ser que essa espécie aqui acabe gerando diversas extinções ali de outras espécies, porque eles acabam competindo. Princípio de Gauss. Isso aí o teu vestibular pode cobrar. O problema de introdução de espécies exóticas. A gente vai ter uma aula lá de impactos ambientais e tal, que a gente fala mais sobre isso. Mas é justamente por causa da competição. Ela acaba competindo e aí outras espécies podem sofrer. Ou ela mesma, a própria espécie que entrou exótica, pode não se dar bem. Mas pode ser que ela se dê bem e exclua espécies nativas. Desse teu açudezinho, do teu rio e, claro, de diversos outros exemplos. Outra relação interespecífica desarmônica é a predação. A predação é quando uma espécie, que é o predador, devora outra espécie, que é a presa. Exemplo aí, leão e zebra, tudo que a gente vê aí em diversos canais, tal. Quando uma espécie devora, repara, ela necessariamente, isso define predação, ela tem que matar a espécie e devorar ela, que senão é parasitismo, que é o que a gente vai ver agora. O parasitismo é uma relação entre duas espécies onde... e aqui na predação é positivo e negativo. Positivo para quem come e negativo para quem morre, né? O parasitismo também é mais e menos. Positivo para o parasita, negativo para o parasitado, para o hospedeiro. Imagina só, o parasita, a diferença entre parasita e predador é que o parasitismo, no parasitismo, os parasitas, eles se alimentam, mas eles não matam o seu hospedeiro. Claro que tem exceções, né? Mas se o hospedeiro morre, já parou para pensar? Imagina, tu tem um monte de lombriga dentro da tua barriga, aí, teu intestino. Se tu morrer, os parasitas que ali dentro estão também morrem. Então o troço é muito hardcore. Na verdade, o que acontece? Para o parasita, é bom que o seu hospedeiro não morra. Então ele suga recursos do seu hospedeiro e não necessariamente, ou a maioria das vezes, não leva ele à morte. Imagina o piolho. Tu tem piolho. O piolho tá lá, ele tá se alimentando, mas a pessoa não morre por ter piolhos. Que fique bem claro isso. E aí a gente pode classificar como endoparasitismo ou ectoparasitismo. Endo são os parasitas que estão dentro do corpo do hospedeiro. Por exemplo, lombriga, solitária, ancilostomose, que é o amarelão, diversas outras parasitoses assim. E os ectoparasitas são parasitas que estão na superfície externa, como por exemplo pulga, carrapato, piolho, né? Que daí eles estão se alimentando mais pela parte de fora. Geralmente um ectoparasita, por exemplo, um mosquito, chega lá o mosquito, suga o sangue e vai embora. Parasita, sugou pela parte de fora. Então eles normalmente, o parasita que está externamente, eles têm um aparelhinho que eles conseguem rasgar a pele ou perfurar a pele para sugar o sangue. Normalmente é sangue, né? A sarna é um ácaro, né? Ele faz túneis na pele e tal, eles conseguem comer pele morta, tudo mais. Também é um ectoparasita. Tranquilo? E aí os vestibulares, inclusive já caiu no Enem uma questão assim, que fala de parasitoidismo. A diferença entre parasitismo e parasitoidismo é que o parasitoide, que faz o parasitoidismo, ele começa a parasitar o hospedeiro e fica durante muito tempo. A diferença é que aqui no finalzinho o hospedeiro morre, enquanto que no parasitismo a maioria das vezes não morre. E aqui também é positivo para o parasitoide
e negativo para o hospedeiro, que inclusive, além de ser sugado a vida inteira, no final, ele morre. Tem a herbivoria. A herbivoria é um tipo de parasitismo, só que o herbívoro come folha. Porque se você parar para pensar, tem lá uma girafinha que está comendo folha da árvore. Bom, a árvore está sendo negativo para ela porque ela está perdendo recurso, está perdendo folha. E é positivo para o herbívoro. Isso é mais ou menos um parasitismo. Só que a gente classifica um tipo especial de parasitismo chamando de herbivoria. Isso sabe, todos os animais herbívoros. A herbivoria é algo muito interessante, porque são os herbívoros que tiram a energia das plantas e mandam embora rumo à cadeia alimentar, que a gente já estudou em outra aula. Então a energia vem do sol, é afixada nas plantas, o herbívoro come, alguém come o herbívoro e vai embora. Então é interessantíssimo, né, o herbívoro. E tem o amensalismo, que é pouco conhecido, só que o amensalismo é quando uma espécie inibe o crescimento ou o desenvolvimento de outra espécie. Por exemplo, ocorre em fungos que secretam substâncias que inibem o desenvolvimento de colônias de bactéria. Daí os caras conseguiram, né, Alexandre Fleming em 1928, o cara percebeu isso e viu antibiótico. Então, são fungos que secretam substâncias, que essa substância impede o desenvolvimento da bactéria. Mas isso não é só em fungos, tem plantas também. Já vê, às vezes tem um matagal lá que tu olha assim, mas meu Deus, só tem uma espécie de planta aí, porque teoricamente essa planta secretou alguma coisa que impediu o nascimento de outras plantas ali na volta, o surgimento, tá? Então isso é o amensalismo. Uma espécie inibe o desenvolvimento da outra por causa de alguma secreção. Gente, e essa é a aula de relações ecológicas. Então é uma aula que é relativamente simples. Ecologia no montante das coisas é simples. Tu vê que tem alguns nomes, mas se tu pegou aquele resuminho que eu fiz no início, quando a tua prova for lá e te cobrar alguma coisa, tu pensa, é entre espécies iguais? É entre espécies diferentes? Causa prejuízo para uma delas? Não causa. E aí tu vai classificando se é intraespecífica, se é interespecífica, se é harmônica, se é desarmônica. Sabendo disso, é só tu olhar a situação e tu mata aí a questão. Ok, gente? Sem mais delongas, vou me despedindo de vocês de mais uma videoaula. Ecologia é hardcore de gostoso de estudar, né? Fica aqui para todos o meu grande abraço e nos vemos muito em breve nas próximas aulas. Tchau, tchau.